Olá, alunos maravilhosos, alunos incríveis, alunos que amam e que adoram aprender. Sejam todos bem-vindos à nossa sexta aula de História. E pelo cenário, rapaz, a aula de hoje é uma aula especial. Quem está falando? Professor Amaury Júnior. Aqui embaixo a produção sempre coloca o nome, professor da CEMED. E hoje nós estamos aqui para um conteúdo muito especial. Então, relaxa o coração e coloca o conteúdo aí na tela, minha produção. Aula 6. Eixo. Temporalidade histórica. Conteúdo. Chegada dos povos que formaram a etnia amazonense. Brancos, negros e indígenas. 1. Origem desses povos. 2. Contribuições de cada grupo. 3. Desconstruindo preconceitos. Nossa habilidade: os alunos serão capazes de identificar os povos que formaram a etnia, identidade amazonense e suas origens. Olha aqui para mim, já deu para ver o conteúdo de hoje, é um conteúdo bem regional. Conteúdo que fala aqui sobre o nosso estado. Estão prontos? Estão preparados? Porque agora, preste atenção, porque agora é hora de estudar. Então, vamos começar a nossa aula falando sobre etnia. Aí você deve estar se perguntando, professor, o que é etnia? Relaxa, produção, na estalada dos meus dedos, coloca na tela o próximo texto. Etnia. Características que formam a construção da identidade do indivíduo. O povo amazonense é formado por indígenas, europeus e africanos. Aí embaixo a nossa produção caprichou na ilustração. Como nós podemos ver, nós temos uma indígena, no meio temos uma europeia e na ponta nós vamos ter o quê? É isso aí, garoto. Uma africana. São os três povos que formam a nossa etnia. E o que é etnia? Etnia nada mais é do que a nossa identidade. Então vamos para a próxima cartela, que é onde começa o nosso conteúdo. Vamos falar sobre os indígenas. Os indígenas foram os primeiros habitantes do nosso estado. Antes da chegada dos europeus, eles já estavam por aqui. Formam as raízes da nossa etnia. A contribuição indígena no Amazonas pode ser vista em uso medicinal das plantas, dormir em rede, pesca, plantação, lendas e outros. Olha aqui para mim. Então, falar do Amazonas e não falar dos índios seria um pecado. Ainda mais quando nós estamos falando de etnias. Você lembra que os primeiros povos que habitaram a nossa região foram quem? Foram os indígenas, rapaz. Você lembra disso, você sabe, nós já comentamos sobre isso. E o índio, o indígena, a aldeia, vai ter toda uma estrutura que nós precisamos compreender quando falamos de etnia. Porque nesse tipo de aldeia aqui, que olha só aqui do lado, rapaz, nesse tipo de aldeia tem coisas fantásticas que talvez vocês não conheçam, mas hoje vocês vão ficar sabendo. Então vamos lá, com calma, falando de etnia e de identidade. Nesse tipo de aldeia, o que nós vamos encontrar? Vamos encontrar os índios do mais variado tipo, como nós temos aqui 4 e mais exemplares, 1, 2, 3 e 4. Nesse 4 tipos de imagens, vão mostrar a figura do índio. E agora nós vamos entender um pouco como é que eles viviam antes da chegada do homem branco, antes da chegada do europeu. Como nós podemos ver, nas aldeias, vamos ter várias figuras, vários personagens. Homens, mulheres, crianças. Pegou até aí? Tranquilo, né? Dentro dessas figuras, nós vamos destacar 2 importantes, o pajé e o cacique. O cacique é o cara que governa tudo. E o pajé? O pajé é tido como aquele que domina os rituais, a religiosidade. Professor, mas o que o homem e a mulher faz? Não sabe? Então relaxa. Produção, coloque aqui na tela. Olha só, aqui nós temos um modelo de família. Isso é um modelo de família indígena. Como nós podemos ver, é formado por vários personagens. Não tem só um monte de índios homens. Tem mulheres, tem crianças, e cada um vai ter a sua função. Importante vocês entenderem uma coisa. O índio, o que é mais importante para ele? É isso aqui, rapaz. É isso aqui onde nós estamos, a natureza. A natureza é a coisa mais valiosa. Não quer saber de ouro, de riquezas, não. Quer saber da natureza, do bem que vem da natureza. Essa é a palavra-chave. E aí cada um vai cumprir a sua função, tendo como central, tendo como o norte a natureza. Por exemplo, os homens. Como nós podemos ver aqui nessa imagem, aí, garoto,
Nessas imagens, podemos ver os homens. O que os homens faziam? Os homens eles eram responsáveis pela caça, pela pesca, em alguns casos pela agricultura. Eram eles que protegiam a casa e levavam os alimentos. Era assim que viviam os índios, até vivem ainda algumas aldeias. O professor e as mulheres não faziam nada não? Claro que faziam, olha só aqui, as mulheres faziam também. As mulheres eram responsáveis por cuidar das crianças. Faziam só isso? Claro que não, rapaz. Além disso, elas ajudavam nas plantações, pequenas plantações, confeccionavam cerâmica, cesto, como é esse exemplo aí. Rapaz, na aldeia todo mundo tinha a sua função. Agora, na próxima imagem, vamos falar de um outro fator importante, religião. Porque antes do europeu chegar aqui, os índios já tinham seus atos religiosos, seus rituais religiosos. E como é que funcionava isso, professor? Os índios, eles acreditavam na força do quê? Do quê? Do que eu falei ainda agora? Disso aqui, meu irmão, da natureza. Os índios acreditavam na força da natureza e aí eles cultuavam, faziam festas, tendo como tema a natureza, acreditavam nos espíritos dos antepassados e tudo isso era o que acontecia. Vale ressaltar agora, vamos com calma aqui, umas coisas importantes. Antes do europeu chegar, era assim que os índios viviam. Tinha briga entre algumas aldeias, até acontecia às vezes, mas isso não é assunto para essa aula. O que nós temos que destacar aqui é o que nós herdamos desse índio, o que nós herdamos dos indígenas, que ainda se fazem presente na nossa região. Com ele nós vamos aprender alguns hábitos, como por exemplo, tomar banho. Sabia disso? Rapaz, dormir em rede. Quem é que não gosta de dormir em rede? Além disso, a pesca, a caça. Há vários municípios do nosso estado que essa é a atividade principal, pesca e caça. E com quem nós aprendemos? Pesca e caça. Opa, até corrigindo aqui. E com quem nós aprendemos isso? Com quem? Com os indígenas. Agora, pense com calma. Os índios estavam aqui, todos tranquilos, calmos, uns caçando, outros pescando, e de repente, um barulho estranho. Um barulho estranho com uma voz diferente. Por volta de 1500, antes de 1500, uma embarcação estranha se aproxima. Como nós podemos ver aqui, isso não é exatamente na nossa região, mas é somente para ilustrar. Os europeus chegavam no nosso território. E com a chegada do europeu, muitas coisas irão mudar. Há uma música do Legião Urbana que ele vai dizer: quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade. Aí já dá para ver que os índios vão ter que mudar os seus hábitos, sua rotina. Há uma outra canção também do Fábio Braza, onde ele vai falar o seguinte: se eu pudesse voltar ao passado, voltaria em 1500 e rogaria aos ventos que levasse para longe aquelas caravelas que nós chamamos de descobrimento, daquela invasão que nós chamamos de descobrimento. Por que ele fala isso? Porque a partir daí, muita coisa mudou. Professor, o que vai acontecer? Vamos analisar com calma esse texto. Produção, coloca o texto na tela. Chegada do europeu. Após o relato da viagem de Francisco de Orellana, os europeus não mediram esforços para chegar na nossa região, ganhando destaque Portugal como influência dos colonizadores na nossa região. Podemos destacar religião, idioma, vestuário, organização da cidade e costumes. Olhando aqui para mim, ficar até em pé agora para tratar desse assunto. Você lembra que na primeira aula nós falamos sobre Francisco de Orellana? Lembra? Do grande franciscão, que foi o primeiro ali que conheceu os rios da nossa região. Lembra disso, né? Que ele estava caminhando com a sua navegação, quando parou, foi atacado pela Amazonas. Até aí tranquilo? Tranquilo, suave, beleza? Dentro dessa embarcação tinha um escritor, era o tal de Cavarral. Lembra disso? Ele escreveu o relato de como foi a viagem, de tudo que ele viu. Esse relato, rapaz, se espalhou pela Europa. Aí, de repente, todos os europeus queriam vir para cá por conta desse relato. E aí começaram a vir. Mas depois nós vimos também uma outra aula sobre o Tratado de Madrid, que Portugal, que ficou sendo dona da nossa região, Portugal que vai ganhar um destaque maior vindo para cá. E quando eles chegam aqui, a chegada do europeu não é tratada de uma forma tão simples, porque o que os europeus queriam? Olha só aqui a imagem do lado dizendo, rapaz. Era assim que eles viviam. Viviam tentando colocar o índio como um ser que era para ser explorado, escravizado, e o que ocorria? Verdadeiros massacres. E para tentar trazer uma paz
para melhorar as coisas. Aí os europeus, os portugueses tiveram uma ideia maravilhosa, trouxeram para cá quem? Aqui na tela, esses dois padres, professor, relaxa, foram os jesuítas, eram homens que representavam a religião, certo? E para quê? O que eles faziam aqui, professor? Aqui, eles convenciam os índios a abandonar suas aldeias e trabalhar para os portugueses, mas além disso, eles também traziam conhecimento para os índios, conhecimentos religiosos. E aí começaram a surgir algumas áreas que vale nós destacarmos aqui, eram essas áreas aqui. Professor, qual é o nome disso? O nome disso nada mais é do que descimentos. Ou seja, era como se fossem vales, lugares onde eles reuniam com os índios. Esses descimentos, o objetivo era fazer com que os indígenas eles abandonassem as suas aldeias, como nós já falamos aqui ainda agora, as suas aldeias de origem, e começassem a trabalhar para os portugueses. Rapaz. E aí a missão deu origem, essa missão, esses descimentos, deram origem a vários municípios. Muitos municípios do nosso estado surgiram por conta desses descimentos. Sabia disso? Professor, eu não sabia não. O senhor pode explicar isso melhor? Eu não vou explicar isso melhor porque isso é um assunto para a próxima aula. Então fica ligado que a próxima aula nós vamos falar sobre isso. Mas uma coisa é importante nós entendermos. Aqui estavam os índios, e com os índios nós aprendemos alguns hábitos. Lembra disso? Claro que você lembra, né? Dormir em rede, pesca, caça. E quando chega a figura do europeu, embora tenha todo esse lado negativo, com eles também nós vamos aprender algumas coisas, como por exemplo, cultura. Lembra na Belle Époque, quando nós citamos aqui, que surgiram os teatros, os museus? Pois é, vamos aprender as vestimentas. E tem uma coisa muito importante, qual é o nosso idioma? É o português, rapaz. Português vem de onde? Da Espanha? Claro que não, Portugal, meu irmão, presta atenção, vem de Portugal. E em busca de trazer uma paz, alguns europeus se apaixonavam pelas indígenas. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa. E aí, quando o europeu se apaixonava pela indígena, surgiu uma outra coisa. Olha essa imagem aqui. Professor, que estátua é essa? Essa estátua aqui é um exemplo simples. Simples, simples, simples. Está vendo esse homem que está levantando o bebê? Ele representa um europeu. A mulher que está ali embaixo representa uma indígena. E essa criancinha que está sendo erguida representa o Rei Leão? Claro que não, meu irmão. Essa criancinha representa o que nascia da junção desses dois. Com a junção do europeu com a indígena, o que surge? A figura do caboclo. Sabia disso? Caboclo é o resultado da junção do europeu mais o indígena. Rapaz, quando os dois se conhecem, que surge uma criança desse relacionamento, nós vamos chamar de caboclo. Pegou aí? Professor, não entendi direito. Caboclo nada mais é do que a junção do europeu com o indígena, a figura da pessoa indígena. Os dois juntos formam um bebê, criam um bebê, e esse bebê será o caboclo, que é o que mais tem na nossa região. Pegou as informações por aí? Beleza, né? Mas o que acontece? Por aqui não moravam tantas pessoas. Moravam pouquíssimas pessoas. Moravam pouquíssimas pessoas. E aí, pouquíssimas pessoas. Mas o que acontece então? De repente, a mão de obra foi acabando, porque eram poucos indígenas, poucos europeus, e aí os europeus tiveram uma ideia brilhante. Vamos trazer para cá eles, que eram a figura do escravo. O escravo negro, em especial os africanos. Os africanos vêm para a nossa região. E a chegada do negro também vai contribuir na formação da nossa etnia, da nossa identidade. A nossa identidade vai ter um pouquinho do indígena, que nós já citamos aqui, do europeu, em especial ali do português, né, que está na nossa região, e agora a figura do homem negro, do africano. Professor, eu queria um texto para entender melhor a produção, coloca o texto aí na tela. Negros. Na busca de aumentar a mão de obra, os negros chegaram no Amazonas, vieram para o estado como escravos, contribuíram na nossa formação com a cultura, arte e trabalho. Olha aqui para mim. Olha aonde nós estamos agora, rapaz. Que cenário maravilhoso. Opa, vamos com calma aí. Aonde nós estamos? Aí é Ponta Negra, professor? Claro que não, né? Aqui é só um cenário representando um ato que os negros trouxeram para cá, para o Brasil. A capoeira, opa, esse lado aqui, a capoeira que eles estão aqui, né? Até me confundi. A capoeira. Mas não é isso que nós vamos destacar aqui. Quando os negros vieram para o nosso estado, eles não conheciam tão bem a floresta para trabalhar nela. Então, o que eles tinham que fazer? O quê? Produção, coloque aqui do meu lado, por favor.
eles começaram a realizar trabalhos domésticos. Isso, aqui, ó, cuidando de uma criancinha, começaram a realizar trabalhos domésticos. Foram só isso que eles fizeram, professor? Não, não, não. Trabalhavam também em pequenas plantações. Como eles não conheciam tão bem a floresta, então eles tinham um trabalho bem limitado. Agora, vale ressaltar uma coisa importante que nós falamos lá no início. Coloque do lado da produção essa próxima imagem que é importante. Aí, esse coraçãozinho maroto. A junção do índio e do europeu surgiu o quê? Nós já comentamos. O caboclo. E quando o negro chega aqui, vai surgir também uma outra coisa. Pode trocar a produção. Quando os negros chegam, haviam negros que se apaixonavam pelas indígenas, haviam os homens indígenas que se apaixonavam pelas negras, e aí surgia um novo tipo, que eram os cafusos. Sabia disso? Não sabia, professor. Está sabendo agora. Isso é importante, viu? Não esqueça disso. Os negros e os índios formavam os cafusos. Quando uma pessoa indígena se apaixonava por uma negra, os dois ficavam juntos, nascia o bebê nós vamos chamar de cafusos. Então, por aí, nós já podemos ver os três povos que contribuíram de forma significativa para a nossa formação étnica. Perfeito? Quem foram? Os indígenas. Quais foram suas principais contribuições? Dormir em rede, caça, pesca, questão de cultura, arte também. Perfeito. Não vou falar todas, vou falar só algumas contribuições. Depois vem a figura do homem europeu, do homem branco, e esse homem europeu vai contribuir com o quê? Com o nosso idioma, com as nossas vestimentas, com uma questão cultural. E depois chega o negro. O negro vai contribuir o quê? O negro africano vai contribuir também com a sua cultura, com a sua religião. Lembra que na aula anterior nós falamos de religiões, onde nós citamos uma religião de matriz africana? Rapaz, veio com os negros para cá. Além disso, eles foram responsáveis por grandes construções aqui no nosso estado. Com isso, nós podemos ver que o nosso Amazonas vai ter uma coisa que nós vamos chamar de diversidade. Diversidade étnica. Professor, o que é isso? Coloca na tela a minha produção. Diversidade étnica. Somos uma população formada pela mixigenação de vários povos que juntos construíram a nossa identidade étnica. Todos contribuíram para o Amazonas e hoje somos o resultado da união de indígenas, brancos e negros. Professor, eu só entendo com desenho. Coloca o desenho aí, produção. Aí nós temos a figura de uma indígena que contribuiu lá no início, vocês lembram que nós falamos, né? Contribuiu com o quê? Além de toda a história, contribuíram também com caça, pesca, enfim. Aí nós vamos ter a figura da pessoa europeia, que é representado por uma mulher, e na ponta nós vamos ter uma africana. Todos esses povos contribuíram de forma relevante para o nosso estado. Olha aqui para mim, viu o assunto? Assunto tranquilo, assunto maroto. Agora eu preciso saber de uma coisa. Será que você aprendeu o conteúdo? Aprendeu, rapaz? Rapaz, eu vou ver agora. A gente vai fazer um pequeno exercício de 2 questões apenas, para ver se o conteúdo vocês compreenderam de forma relevante. Perfeito? Então, produção, presta atenção no que eu estou falando, que vem aí o nosso exercitando. Então, vamos lá para a nossa primeira questão. Questão número 1. Encontre a afirmação correta. Letra A. A etnia amazonense é formada apenas por brancos e negros? Alternativa B. A etnia amazonense é formada somente por cafusos e mulatos? Alternativa C. A etnia amazonense é formada por indígenas e brancos? Alternativa D. A etnia amazonense é formada por indígenas, brancos e negros. Meu Deus, está muito fácil. Tenho certeza que tem gente que já quer até responder, mas responde com calma, analise bem. 2. O caboclo é resultado da união entre negros e brancos? Letra A. Letra B. Asiáticos e indígenas? Letra C. Brancos e indígenas? Letra D. Nenhuma das alternativas. Fácil também, olha aqui para mim. Então essas são as nossas questões marotas, questões fáceis. Vocês vão ter um tempinho aí para responder e daqui a pouco eu volto. Vou só tomar uma água ali e já eu volto. Preste atenção, rapaz.
Acabou o tempo. Respondeu? Tenho certeza que sim. As questões estavam fáceis, questões tranquilas, mas agora nós vamos analisar com calma e vamos responder juntos, beleza? Olha aí na tela. Vamos lá, questão número 1. Encontre a afirmação correta. Letra A. A etnia amazonense é formada apenas por brancos e negros. Vamos destacar logo uma coisa aqui que é muito importante. Etnia. O que é etnia? São características de identidade. Perfeito? Então, a nossa característica amazonense é formado apenas por brancos e negros. Professor, essa daí eu nem marquei essa daí. Se você não fez isso, tá perfeito, cara, porque essa tá errado. Não foram apenas brancos e negros, não. Quem morava aqui já antes dos europeus chegarem? Quem? Muito bem, os indígenas. Vamos ver a letra B. A etnia amazonense é formada somente por cafusos e mulatos. Professor, essa daí eu não marquei também. Perfeito, porque essa aqui está totalmente errada, totalmente equivocada. Vamos ver a próxima. Letra C. A etnia amazonense é formada por indígenas, opa, aí sim, e brancos. Professor, eu marquei essa. Apaga então, apaga que dá tempo, porque está errado também. Não foram apenas indígenas e brancos, não. Teve um outro grupo também. Vamos ver a letra D. A etnia amazonense é formada por indígenas, certíssimo, brancos, os europeus, certíssimos, errado aí, né, professor? É certíssimo. E negros, perfeito. Marcou essa questão? Então mandou bem, rapaz. Agora sim está certo. Bora ver se está correto mesmo, letra D? Aí, letra D. A etnia, ou seja, a característica da nossa identidade é formada por indígenas, brancos e negros. Perfeito, foi tudo que a nossa aula disse. Vamos ver a próxima questão. 2. O caboclo é resultado da união entre... Essa daí eu quero ver quem acertou. Lembra que nós falamos que o caboclo é resultado da união entre duas pessoas de duas etnias diferentes. Vamos ver se vocês acertaram. Negros e brancos. Professor, essa aí eu marquei como errado. Muito bem, descarta. Não foram negros e brancos. Asiáticos e indígenas. Asiáticos? Eu nem falei asiáticos aqui, rapaz. A gente só falou sobre a Ásia na aula anterior, que foi quando as sementes foram levadas. Nessa aula, nós não citamos nada sobre a Ásia. Letra C. Brancos e indígenas. Professor, essa daí eu marquei como certa. Se você marcou como certa, parabéns. Que é essa mesmo, letra C. Brancos e indígenas. Letra D, nenhuma das alternativas? Letra D, pelo amor de Deus. Só pode ser pegadinha, né? Não tem nada a ver. Vamos ver se a nossa resposta está correta. Letra C, brancos e indígenas. Professor, eu fiquei em dúvida nessa questão. Eu não sei se eu acertei. Rapaz, olha aqui para mim. Se você marcou essa alternativa aí, está certíssimo. Por quê? Quando brancos e os negros... Desculpa, quando o branco e os indígenas se juntavam, nascia a figura do caboclo. Nós falamos aqui na aula. Perfeito? Pegou tudo, pegou as informações, fez suas anotações. Infelizmente, a nossa aula vai acabando por aqui, mas antes disso, ainda tem dúvida? Então relaxa, porque ainda vem o nosso resumão. Então vamos lá. No conteúdo aqui nós vamos ver o nosso lindo, querido, amado Amazonas. Nós falamos hoje sobre etnia. Qual era o primeiro povo que habitava a nossa região? Os indígenas, os índios, muito bem, tinham seus modos, seus costumes, certo? Que hoje, até hoje, se faz presente, como caça e pesca e outros. Depois chega a figura do europeu, o homem branco, e aí tem a junção de índio mais homem branco, que vai nascer quem? Caboclo, foi até a nossa questão número 2. Pegou? Pegou, né? Então vamos ver o nosso próximo assunto que também nós vimos hoje. E aí depois chegaram aqui os escravos, por conta da mão de obra que foi necessária, que eram os homens negros que também trouxeram a sua contribuição para o nosso estado, certo? E aqui tem a figura do negro mais o índio, os negros mais índios, que formam quem? Os cafusos, rapaz. Nós falamos sobre isso na aula também. Agora uma coisa muito importante. Todos, isso aqui vai destacar, todos os 3 povos contribuíram
na construção da nossa identidade. Tanto os indígenas, como os europeus, como os africanos contribuíram. Com isso, nós podemos afirmar que o Amazonas tem uma diversidade étnica, ou seja, tem uma variedade étnica, porque é a junção de vários povos. Não foi apenas do europeu, não é formado apenas somente pelos indígenas. Somente pelos indígenas. Olha aqui para mim. Como nós podemos ver, a aula de hoje foi uma aula tranquila, uma aula marota. Tenho certeza que vocês compreenderam o conteúdo, certo? Muito bem. Infelizmente, eu vou ter que dizer tchau, então vem aí as nossas considerações finais. E aqui nesse cenário termina a nossa viagem, termina a nossa aula de hoje. E aí, gostou da aula? Uma aula tranquila, né? Um assunto fácil, um assunto que você encontra em todos os lugares, em diversas plataformas. Professor, onde eu posso saber mais sobre isso? YouTube, livros, conversando com seus responsáveis, com seus professores, por meio do grupo do WhatsApp, pelas redes sociais. Enfim, como nós sempre falamos aqui, a história está em todos os lugares. Perfeito? Vou deixar aqui aquele recado especial para os pais responsáveis. Vocês são peças-chave nesse processo de agora, nesse novo momento que estamos vivendo. Vocês aí têm que incentivar as crianças e estimularem a estar estudando, para que quando as coisas voltarem ao normal, não tenhamos prejuízos maiores. Perfeito? E crianças, pelo amor de Deus, vamos focar. Alunos, vamos focar em aluno leão. Lembra como é que é aluno leão? Aluno esperto, aluno inteligente, que está sempre ali, ó, o conhecimento em dia. Perfeito? Manda aqui um abraço para todos os meus alunos, para todos que estão ajudando a fazer essa aula, o pessoal do CEMEAN, Pedagoga Ana, o mestre Júlio, o pessoal do Super Ensino. Um abraço a todos vocês. É isso, eu acho que é isso. Podemos terminar por hoje? E não esqueça, a história é uma viagem. Vejo vocês na próxima aula. E produção, coloca essa canoa para andar aí. Tchau, tchau.